Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. No episódio de hoje, eu trouxe um texto pequeno, certo, de Emmanuel, intitulado Não Basta, que diz o seguinte: observe, você não pratica o mal, mas não constrói o bem. Você não mente, mas não luta pela verdade. Você não agride, mas não defende o fraco. Você não falseia, mas não assume o certo. Você não mata, mas não ajuda a viver. Você não rouba, mas não doa de si mesmo. Você não erra, mas não desculpa ninguém. Você não destrói, mas não edifica nada. Você não odeia, mas não se entrega à causa nobre. Há muita gente que enxerga a virtude apenas em evitar o mal. Contudo, Jesus exemplificou o tempo todo a atividade no bem. Não basta simplesmente lavar as mãos. É preciso usá-las no trabalho digno. Como eu disse, esse é um texto de Emmanuel, um texto curto, mas muito, muito reflexivo para a gente, né? Uma das questões mais interessantes examinadas pela doutrina espírita diz respeito à nossa responsabilidade, né? Quanto ao que fazemos e ao que deixamos de fazer nessa nossa breve passagem por aqui, no planeta Terra. O pensamento corrente, que é comum às diversas religiões, é que o homem ele vai ser punido pelo mal que ele praticar, né? Se conseguir escapar à justiça dos homens, com certeza não vai escapar à justiça, né, de Deus. Desse modo, a ideia geral que se tem é que o homem prestará contas dos males cometidos. Esse pensamento ele não contraria os ensinamentos espíritas, do espiritismo, porque nós sabemos que, de fato, né, ninguém escapa à justiça divina, mas as diferentes vertentes religiosas, as diferentes religiões espalhadas pelo mundo afora, se esquecem de dizer que seremos responsabilizados também pelo bem que deixamos de fazer. Se analisarmos melhor, veremos que muita coisa pode acontecer pelo simples fato de a gente deixar de fazer algo, né? Como nos é claramente mostrado na doutrina espírita. Existe um ensinamento de Jesus que retrata bem essa questão, né, de deixarmos de fazer o bem, e esse ensinamento ele se encontra naquela parábola de Lázaro e o rico. Eu vou ler o trechozinho da parábola, que diz. Ela está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Diz que havia um homem rico, né, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. À porta de sua mansão comparecia sempre um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas e ali vinha em busca de alimento. Um dia o mendigo morreu, certo? Foi levado pelos anjos exatamente para os seios de Abraão. Pouco depois, morreu também um rico que se viu, porém, colocado no inferno, enquanto Lázaro desfrutava uma boa situação no seio de Abraão. Quando chamado pelo rico, que ardia em sede e pedia que Lázaro ao menos refrescasse sua língua, Abraão foi peremptório: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Notemos que nessa parábola não fala, em momento algum, que o rico cometeu algum delito, né, contra o mendigo Lázaro. Ele não maltratou o mendigo, ele não humilhou aquele homem, ele não agrediu. Apenas informa que ele jamais dera atenção a Lázaro, não é? E além disso, ele usufruía de um bem material grande, o suficiente para ajudar aquele homem que estava ali. Quer dizer, ele passava por aquele homem, não agredia, não feria, não maltratava, no entanto, não contribuía em algo bom.
com ele. Então, o assunto é tratado de forma objetiva em diversas questões que compõem o Livro dos Espíritos. Todos aqui, eu creio que vêm estudando o Livro dos Espíritos, uns há mais tempo, outros, né, há menos, e vários trechos do Livro do Espírito retratam esse ponto. Eu vou ler 4 apenas, que diz o seguinte. Na pergunta 639, diz: cada indivíduo será punido não só pelo que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Na pergunta 640, fala: aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto o outro. A pergunta 642. Não basta que o homem não pratique o mal, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E por último, a pergunta 975 diz: o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não o fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Então, a perfeita compreensão de como funciona a justiça divina, né, constitui o primeiro passo para que o indivíduo reformule todo o seu programa de vida, né, consciente de que o papel nosso aqui, nessa encarnação que a gente se encontra, exige ação, exige participação, exige solidariedade, né, que foram exatamente o que faltou na parábola narrada por Jesus, que eu falei para vocês anteriormente. Então, com frequência, ante ao acanhado estado evolutivo que apresentamos, vivemos nesse mundo de expiações e provas, né, acreditando que não fazer o mal já é o suficiente para que a gente garanta algo depois que a gente desencarnar. Mas observando atentamente o Livro dos Espíritos, né, a gente percebe que não é exatamente assim. Lógico que a gente deixando de fazer o mal, a gente já está fazendo, né, está dando um passo grande, um passo significativo, mas a gente tem que fazer mais, né? Os espíritos benfeitores que atuaram sobre a coordenação do Espírito Verdade na obra citada informam que será preciso mais, muito mais, para que nos dias do porvir venhamos a desfrutar de uma situação de conforto e tranquilidade espiritual. Além de evitar o mal, será necessário fazer o bem, pois que tal postura, pela lei de ação e reação, de causa e efeito, nos assegurará reflexos da mesma natureza. O bem que façamos é força criadora, como todos nós sabemos, né, que vai se juntar às forças idênticas que graçam pelo universo, retornando, consequentemente, em nossa direção. Mas isso ainda é pouco, uma vez que será preciso vivenciar bem, no limite das nossas forças, ou seja, fazer o máximo de bem possível dentro das possibilidades e de condições que dispomos. Então, que a gente possa refletir, né, que a gente não ache que está fazendo demais, né, só pelo fato de não fazer o bem. Ficar de braços cruzados também causa algo. Certo? Então, a reflexão de hoje é essa. Não basta. É necessário mais. Obrigada. Agradecimento por falar e para a oportunidade de chamar a palestra do Jador. O tema é aceite. E o Espírito. Uma boa noite a todos. O ser humano, ele tem várias capacidades e dentre elas está a de pensar. Essa condição que o ser humano tem de pensar traz para ele a possibilidade de vivenciar situações variadas essas que são aquelas do seu maior interesse, porque evidentemente nós estamos considerando que as pessoas pensem naquilo que possam trazer de melhor para elas em termos de consequência. Então essa condição de um homem pensar faz com que nós possamos viajar no tempo. E essa viagem no tempo
nos traga para uma posição específica dependendo do nosso interesse. E essa posição específica, dentro do nosso interesse, ela pode nos ensinar muito sobre o que ocorreu em determinado momento da nossa vida, ocorreu em determinado momento que pode ter sido um momento muito circunstancial, ou pode também ter sido um momento que nós estivéssemos já mais ou menos esperando o acontecimento daquela ordem. E nesse instante, utilizando dessa capacidade de pensar que todos nós possuímos, vamos lá para trás um pouco e vamos lembrar de Moisés. E quando nós estamos nos propondo a lembrar de Moisés, evidentemente nós estamos procurando entender o cenário em que ele apareceu naquela época. E quando nós fixamos a nossa atenção no cenário em que ele apareceu, nós começamos também a ter uma série de interesses em olhar mais para esse lado, mais para aquele, fazer comparações, evidentemente, para que dê material para que nós avancemos em termos de interpretação, em termos de conteúdo que nós possamos colocar para dentro de nós. Então Moisés nasceu naquela condição muito específica, cenário bastante simples, o abandono, alguém resgata. E a partir daí as coisas vão se desenvolvendo segundo uma ordem maior, porque nenhum homem seria capaz de dimensionar todo aquele tipo de programação cumprida por ele durante a sua permanência entre os seres encarnados. Ele passa, portanto, já dentro do conceito de o homem poder entender a unicidade de Deus, ele traz todas aquelas informações, faz com que as coisas passem a acontecer segundo uma determinada ordem. Aquelas ordens, em certos instantes, são ordens tipicamente dele, enquanto ser humano. Outras são intuídas, são trazidas utilizando o mecanismo da mediunidade. O fato é que, para aquela época, aqueles ensinamentos eram úteis. Aquelas formas de abordagem em relação ao ser humano eram de grande significância. O ser humano precisava de tudo aquilo. Precisava de uma certa rigidez. Precisava de uma certa severidade. E passou. Trouxe a sua contribuição com os 10 mandamentos, aquele código de vida para toda a humanidade a partir dali, que quisesse ler, quisesse interpretar, quisesse tentar obedecer. E o tempo passa, porque o tempo é inexorável. O tempo que nós estamos agora já está se transformando num passado. Pode ser um passado recente ou remoto, mas o fato é que é passado. E se é passado, traz um outro ensinamento para nós aqui, que nós fizemos antes, naquele tempo que passou, já está feito. Se já está feito, nós poderemos no máximo olhar, aprender com aquele passado, tirar o proveito devido daquele passado e avançar sempre. Eu preciso compreender que eu vivo determinados períodos de vida e agora, quando eu acabo de falar, já se transformou em passado, significando para nós algo muito importante, especialmente para mim. É que eu preciso ter muito cuidado no que eu estou falando agora, porque o que eu estou falando agora, eu estou falando algo que, se for indevido,
eu vou ter que, de alguma forma, reformulá-lo. Porque eu já falei, já se constituiu agora de um passado, e se o passado não foi escrito com letras legíveis, eu vou ter que refazer a caligrafia. Não preciso ficar lastimando aquilo que passou, mas eu preciso ter muito em mente daquela necessidade que tenho de estar sempre vigiando a mim mesmo. Não vigiando a outra pessoa, mas vigiando a mim mesmo, com essa certeza cristalina de que o nosso caminhar é feito de um breve presente e de um grande passado. E o interessante notar nisso tudo é que esse breve presente é no sentido, sobretudo, de construirmos um futuro promissor. Então, não obstante ser breve, ele tem uma importância muito grande, porque dentro daquela brevidade que ele é peculiar, eu tenho que plantar coisa, semear coisa que possa vir a colher e que seja bom fruto mais adiante. Se eventualmente eu plantei algo inadvertidamente, por ignorância, ou porque quis mesmo, usando do meu livre-arbítrio, e não foi algo agradável, que eu não me desespere, já está feito. Mas eu posso, com esses equívocos, ir aprendendo, me fortalecendo, para que eu transforme cada presente numa semente muito profícua do bem. Então Moisés, diante de toda a situação que nós, de um modo geral, todos conhecemos, ele trouxe a sua participação, a sua contribuição, a sua colaboração para a humanidade. E daí, o tempo continua avançando e vai avançando. É de se esperar que, a partir daquele instante, pessoas outras que estivessem ouvido falar naquele homem, começassem também a pensar mais sobre os seus feitos, tirar algumas conclusões, evidentemente desprezar outras, desconsiderar outras, mas o fundamental é que tudo aquilo teve a grande importância de me fazer pensar, de me fazer cuidar um pouco da situação em que eu vivia. E as coisas continuam. Os anos vão chegando mais próximos de um determinado referencial. E esse referencial aqui, nós estamos citando nesse instante, é o referencial demarcado por aquele homem que trouxe a diferença entre períodos antes e depois. Refiro-me, evidentemente, a Jesus. E agora, quando nós olharmos o surgimento de Moisés e o surgimento de Jesus, nós poderíamos pensar, ora, mas foi logo a seguir. Logo em seguida, veio um outro, trouxe alguma outra informação, trouxe algum outro tipo de interpretação dos fatos, e nós sabemos que assim não foi. Porque entre o início, o surgimento de Moisés e o surgimento de Jesus, vai aí lá pelos 1593 anos. Esses 1593 anos são muitos anos. É muito tempo. E apesar desse tempo para nós se apresentar como muito grande, nós temos a certeza de que em determinados patamares da vida, esse tempo é um tempo relativamente minúsculo. Então, quando Jesus aparece, e agora se nós formos lembrar do cenário no qual ele se incluiu, ele veio de uma forma bastante simples. A forma em que ele surge agora para esse mundo físico foi uma forma bastante simples. Ele não nasceu em berço de ouro. Ele não nasceu com as pompas
É evidente que ele nasceu numa época em que o ser humano, devido às inferioridades morais das pessoas que viviam naquela época, ele apareceu num momento em que o ser humano valia menos do que um animal de carga. Então não tinha grandes relevâncias aqueles seres para os poderosos, para aqueles que detinham o poder. Poder econômico, poder da força, eles estavam ali, estavam direcionando as coisas. E naquela condição de simplicidade em que ele surge, ele vai avançando, e lá, próximo ao final da sua permanência entre nós no planeta Terra, ele começa agora a se apresentar de forma mais enfática, fazendo com que os seus 3 últimos anos de permanência entre nós deixem para todos aqueles que quisessem depois se debruçar sobre aqueles ensinamentos, tivessem material suficiente para estudo, reflexões, discussões e sempre aprendizagem. Então foi um homem muito diferente. Épocas diferentes, 1593 anos após. Mas se nós formos analisar o conteúdo médio dos homens daquela época, nós vamos verificar que aqueles homens não diferiam muito daqueles outros da época de Moisés. Havia sim uma diferença notória. É a diferença do ser que estava a conviver com aqueles outros. Porque aquele ser que estava a conviver com aqueles outros tinha um comportamento totalmente diferente do que Moisés tivera um dia. Agora, ele trazia uma reflexão diferente a respeito de como transitar no meio daqueles homens. Aqueles homens eram embrutecidos, mas ele não poderia se deixar embrutecer, entrar no nível daquelas criaturas. Ele teria que apresentar a outra face. Não era outra face física, mas era outra face de conteúdo moral. Aquele homem disse coisas que eram impensáveis para a época. Trouxe praticamente nos seus ensinamentos cotidianos a figura importantíssima do amor. O amor indistinto. O amor pelo fato de amar. Mas mesmo assim, ainda acrescenta algo que chama a atenção de todos, inclusive de muitos, na atualidade, na presente época. Quando ele diz que devemos amar os nossos inimigos, ora, é difícil, é pouco propalado o fato de amarmos aos amigos. Mesmo no dia de hoje, não se diz por aí que se ama fulano, ciclano, beltrano de forma sincera. Falar é fácil, mas o conteúdo vibratório que isso aí compõe, que está dentro desse falar, varia. Então, quando, nos dias de hoje, ainda é difícil chegar para um amigo e dizer que amo aquele amigo. Chegar para uma amiga e dizer que amo aquela amiga. Imagina a época de Jesus. Quando nós estamos diante dessas situações todas, nós poderíamos pensar logo que algum ensinamento muito claro, muito nítido, cristalino está ali. Moisés era como se ele quisesse mudar as pessoas segundo a forma de ele ver as coisas. Jesus é como se ele quisesse mostrar às pessoas que respeitava a maneira de essas pessoas serem, mas ele tinha uma forma própria de proceder. Ele não condenava ninguém, ele não jogava ninguém contra ninguém. A condição moral daquele ser era que fazia tudo que ele simplesmente, através de palavras que vão ao vento, palavras que o vento leva
talvez não possamos ouvi-la logo ali perto, ele conseguia ser ouvido. Nós hoje temos dificuldade de falar num ambiente pequeno. Ele falava num ambiente mais aberto, sem os recursos que nós dispomos hoje, e era ouvido, era tocado, penetrava naquelas pessoas que se deixavam penetrar por ele. Então, esse homem é um homem diferente, é um homem incomparável até os dias de hoje. Nós temos nele a nossa luz maior, só ele. Se nós tivéssemos de adorar alguém, adoraríamos a Deus, adoraríamos a Jesus e ninguém mais. Ninguém mais na Terra tem o nível evolutivo que ele teve naquela época. Então, nós temos que reconhecer que as pessoas são o que elas são. E quando nós reconhecemos que as pessoas são o que elas são, nós estamos também nos trabalhando para que nós reconheçamos a nós mesmos diante das nossas dificuldades, das nossas limitações, e que eu não me perturbe com isso, que eu me aceite do jeito que eu sou, mas com essa vontade firme, esse dinamismo presente de sempre procurar fazer o melhor, de sempre procurar transformar esse pequeno período chamado presente num futuro de alegria, de paz. Então surge Jesus. Moisés trouxe a sua contribuição. Jesus trouxe a sua contribuição. Essa contribuição que Jesus trouxe, ela ainda permanece conosco. A de Moisés já foi, com o tempo, já não é tão considerada por nós de um modo geral. É evidente que há grupo de pessoas que consideram, mas eu estou falando na generalidade dos cristãos. Quando nós olhamos agora para Jesus, para essa situação toda, para esse cenário no qual ele viveu, nós passamos naturalmente a lembrar do que ele falou em referência a um futuro. Ele estava chamando a atenção em relação a determinado futuro, quando ele diz lá que enviaria outro Consolador. Bom, se ele enviaria outro Consolador, é porque algum outro Consolador já existiu. Esse outro Consolador ficaria eternamente conosco. E, evidentemente, foge à nossa capacidade de elaboração mental imaginar que esse Consolador que permanecerá conosco sempre seja um ser humano. Daí a pouco nós verificamos que aparentemente as coisas não mudam. As coisas vão acontecendo, brigas vão surgindo em nome da religião. Aquela religião que era para cultuar os ensinamentos maiores de Deus. Então começam a surgir brigas entre religiosos. Será que essas coisas que existiam antes não existem hoje? Existem hoje. De uma forma diferente, de uma forma mais amena, mas continuam a existir. Será que por eu estar dentro de um contexto desse, eu vou passar a me condenar e, sobretudo, condenar gratuitamente? Não. Eu tenho que me aceitar como sou, ainda sou muito cheio de inferioridades. Eu tenho que aprender a conviver com as pessoas. Tenho que aprender a respeitar as pessoas. Se eu não tenho condição de amá-las como ele diz que nós deveremos amar, que pelo menos eu procure respeitar. E aí nós passamos a imaginar, ora, ele disse isso em determinada época, que enviaria outro Consolador, que esse Consolador ficaria eternamente conosco, que esse Consolador nos ensinaria coisas novas, que esse Consolador nos faria lembrar do que ele havia dito. Então, nessa forma muito simplória de raciocinar, de pensar, eu poderia imaginar que, logo após o desaparecimento dele, surgiria esse tal Consolador. E assim, novamente, não foi. Foram necessários 1857 anos
para que esse Consolador, segundo o nosso entendimento, viesse à luz, viesse à baila, surgisse diante de nós, trazendo agora a oportunidade mais avançada de entendermos mais a respeito, sobretudo, de nós mesmos, porque o entendimento a respeito de nós mesmos nos habilita a um entendimento a respeito daquele outro que transita comigo aquele caminho ainda muito cheio de espinhos. Então, quando nós estamos diante agora desse novo Consolador que nós sabemos ser a doutrina espírita, essa doutrina que consola, que não impõe, mas propõe, mas que educa, que deixa sobre nós toda a responsabilidade pelo que nós fizemos. Se eu tenho esse meu pequeno presente aqui, ela diz para mim, plante coisas boas e você colherá coisas boas. Plante o que você quiser e você vai colher o correspondente àquilo que você plantou. E isso não deixa de ser um consolo. Eu, diante de uma situação dessa, eu só posso parar e pensar mais a respeito daquilo. E esse pensar mais a respeito daquilo, é claro que é para melhorar aquilo que já está aí, mais ou menos consagrado. Então, nós passamos a entender que a doutrina espírita é essa doutrina que faz com que nós tenhamos vontade de viver, mesmo em determinados momentos de grandes problemas, porque ela nos esclarece a respeito do futuro. Ela entende o que nós precisamos fazer no presente. Ela passa a mostrar para nós um passado, mas só um passado onde eu possa me olhar e reformular aquilo que eu posso reformular, ou então eu entender que determinadas coisas daquele passado que eu fiz estão se apresentando hoje nas formas mais variadas possíveis. E se eu estou querendo seguir os passos com a lei, eu tenho que parar um pouquinho, pensar e pedir sempre a Deus força e fé para continuar nessa luta pelo bom combate. Nessa luta de transformação de homem velho num homem novo. Não é fácil isso, a gente sabe que não é fácil. Essa reforma íntima, e pelo próprio nome já sugere que é a reforma de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é aquilo que eu boto para dentro que vai me fazer mal, mas o que sai de mim é que pode vir a fazer mal. Quando a doutrina espírita surge, ela começa a alargar também os horizontes da compreensão em relação ao outro ser humano, porque nós começamos a ver o outro que está junto a nós como um ser composto de matéria orgânica, mas um ser, sobretudo, composto de uma essência espiritual. E é essa essência espiritual que conta, porque é ela que vai permanecer pelos tempos aí afora. Essa essência espiritual, a partir do momento que ela surgiu, que foi criada, ela não vai mais morrer. Em algum momento, há algo que nos chama a atenção. Nascer, morrer, progredir sempre, tal é a lei. Renascer de novo, progredir sempre, tal é a lei. Então nós estamos sempre nesse dinamismo, queiramos ou não. As coisas estão numa velocidade muito grande. Não há tempo a perder. Se eu quero caminhar, eu preciso escolher a velocidade que melhor se coadune com minha capacidade de caminhar. Mas eu preciso caminhar, não vou ficar parado. Se eventualmente eu fraqueje e caia, que eu não fique inerte lá no chão. Que eu estenda pelo menos a mão numa condição de simplicidade, num treinamento para o caminho da humildade mais adiante, porque quem sabe passa alguém junto, me vê com a mão estendida e se propõe a me ajudar, me levantar, mas sempre vai dizer, você está de pé, agora caminhe com seus próprios pés. Eu consegui te ajudar a levantar, mas não tenho condição de te carregar nos braços. Então nós passamos a entender muito a respeito da vida. E cada vez que nós estudamos a doutrina espírita,
nós só podemos fazer um mergulho para dentro de nós mesmos, porque é esse mergulho que interessa a cada um de nós. O mergulho que interessa a mim é o mergulho que eu posso fazer para dentro de mim mesmo. Cada um de nós está fazendo o seu mergulho interior. Cada um de nós está com um procedimento específico para o seu caso específico. E se alguém consegue caminhar mais rapidamente do que eu, e eu não consiga, que eu sempre peço a Deus para ter força para continuar na luta e não ficar olhando quem está à frente e lamentando porque ainda estou atrás. A doutrina espírita está aí. E quando nós andamos pelo campo, agora desse entendimento, não apenas da parte material, mas também dessa outra parte invisível aos olhos de muitos, aí a coisa toma uma figura totalmente diferente. Porque a dimensão agora aí se expande. E ao se expandir, ela passa a trazer para nós informações não apenas do aqui e agora, mas do ontem, do hoje e do amanhã, em relação a outros seres que nós não estamos conseguindo captar as informações desses seres pelos olhos físicos do nosso corpo. Temos a certeza de que todos nós somos seres bons. Todos nós somos pessoas boas. Essa coisa de olhar no espelho e começar a me condenar porque eu estou assim ou daquela forma, ou porque eu só tenho muitos defeitos, ou que eu acho que eu tenho mais defeitos do que todo mundo, não, isso não interessa. O que interessa é que eu faça todo esse estudo para mim mesmo. As pessoas, de um modo geral, não querem saber dos nossos problemas. De um modo geral, elas não querem saber, porque elas também têm muitos problemas. Quando alguém chega para alguém para citar um problema, é porque ela já está no seu limite, não está mais aguentando. E aí vem o ensinamento daquele homem chamado Jesus. Nós precisamos atender, nós precisamos dar o que nós possamos dar àquela pessoa, porque agora é ela que está precisando, amanhã poderei ser eu. A vida é assim, nós estamos num determinado patamar, daqui a pouco as coisas se modificam. E é muito fácil de entender isso, não há dificuldade nenhuma. Nós estamos aparentemente sãos num determinado momento. Daí a pouco, inesperadamente, nós conseguimos transpor o portal que separa o mundo físico do não físico e estamos agora no mundo espiritual. Quantas pessoas jovens recentemente não têm ido embora? Têm passado por esse portal, com toda a vida aí. Fazer o quê? Ficar blasfemando contra Deus e contra todos? Será que vai resolver? Ficar chorando além do tempo necessário? Aquele luto, porque é bom e é útil o luto. O luto só não é bom quando ele passa para um determinado patamar e se torna um luto mais patológico. Mas enquanto ele está naquele nível de saudade, aquela dor, que eu faça isso, que eu chore, que eu diga àquele ser que eu estou sentindo a falta dele. Não há problema nenhum nisso. Agora, eu não posso me desesperar em nenhum momento, porque eles sempre estão junto a nós. Quando eles têm um tempinho lá nas suas tarefas, e se existe realmente o elo do amor entre esses seres, eles, num chamado, numa evocação, se apresentam a nós das mais variadas formas. É um arrepio inesperado, é um passar de vento que passa junto à minha cabeça, mexe com algum cabelo meu, é a minha face que sente um ar mais refrigerado, embora ao meu derredor esteja um calor maior. E se eu tiver uma sensibilidade a ponto de parar um pouquinho e sentir mais esse ser, nós vamos verificar que eles estão ali, olhando para nós e dizendo, continue lutando. O meu tempo aí já acabou, mas eu continuo lutando em outros patamares da vida, porque a vida é única. A vida, depois que começa, ela não mais termina. Mudam-se as fases da vida.
mudam-se os interesses durante essa vida, mas cada um de nós vai ter sempre aquele momento de encontro consigo mesmo. E nesse momento de encontro consigo mesmo, nós precisamos nos treinar para que nós nos aceitemos como somos, mas, como disse antes, essa aceitação dinâmica. Eu me aceito como sou, não me condeno por ser dessa ou daquela forma, mas eu estou tentando melhorar. Vou pegar a ajuda de um, de outro, vou ver o que eles podem também contribuir para o meu melhoramento e vou em frente. A luta é árdua, mas vale a pena. E não sou eu quem diz isso. Os espíritos, de um modo geral, os que sofreram e tiveram até condição de sofrer mais do que nós, eles, depois de passar daquele momento, eles afirmam que aquilo ali valeu a pena. Foi apenas um hífen ligando duas situações. E quando eu me conscientizo de tudo isso, eu passo a viver melhor. O que é que nós queremos? É viver melhor na condição que nós possamos viver. E o que é viver melhor? É viver cheio de ouros? Viver cheio com a conta recheada no banco? Será que isso é o melhor? Pode ser o melhor para algumas pessoas, não tem problema nenhum. É muito importante ter tudo isso. Mas eu também tenho toda uma riqueza que é uma riqueza não material. E essa riqueza não material é que eu vou conseguir levar comigo quando daqui eu for. Essa outra riqueza eu não vou conseguir. Então, se eu não vou conseguir levar esse outro tipo de riqueza, e eu sei que a minha vida se escoa ao infinito, aquela riqueza que eu consiga levar comigo, certamente, porque aí Deus seria injusto, ela é de grande valia. Se Deus permitisse que eu levasse coisa, se Ele fizesse com que eu permanecesse aqui e eu me preocupasse em levar, me preocupasse em fazer as minhas ligações com coisas só momentâneas, então alguma coisa estava fora do contexto, talvez eu não estivesse entendendo bem. Então, quando nós estamos diante da vida, nós só temos que agradecer a Deus pela vida que nós estamos vivendo. Se é uma vida com dificuldades, que seja com dificuldades, mas que eu tenha aquela certeza de que, quando eu estiver diante de uma situação não muito agradável na vida, eu consiga me treinar, me resignar, porque aquilo ali certamente será útil para mim, e só será útil se eu souber lidar bem com aquela situação. Essa minha aceitação das coisas que a vida me oferece é algo muito importante. A forma de aceitar é atinente a cada um. Pela atenção de todos.